Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez para estar falando de Deus, né? As pessoas aí a qual tem compartilhado esses vídeos, estou muito grato, estou muito feliz que Deus possa estar abençoando fortemente você, sua casa, sua família, né? Porque tem pessoas que estão necessitadas de ouvir essa palavra, né? A qual Deus tem colocado no meu coração, porque tem pessoas que tem até me falam que tem gostado, porque tem sido canal de bênção, né? Fico satisfeito com isso, eu fico grato de estar levando a palavra de Deus com amor, com respeito, né? Como meu pastor Christian diz, uma palavra pura e simples, né? Pastor Christian, né, que Deus possa estar abençoando também esse homem de Deus. Fico muito grato, né? Então é isso que nós temos feito, falando do amor de Deus. Então hoje mesmo eu estava meditando sobre quando Jesus ele caminha sobre o mar, né? Jesus estava ali pregoando a palavra com a multidão, então ali junto com seus discípulos. Então Jesus, ele ordenou que os discípulos fossem adiante, ou seja, adiantasse, né? Que depois ele iria se despedir da grande multidão. Então ali ele foi, depois subiu ao monte, aí depois ele ficou só. Então ele foi por cima das águas, caminhando, né? Então o barco dos discípulos estava já no meio do mar, né? E ali então veio um vento ao contrário sobre o barco daqueles discípulos, né? Às vezes na nossa vida não é diferente. Quantas vezes vem uns ventos ao contrário nas nossas vidas, dentro do nosso barco, a qual às vezes a gente pensamos até que o nosso barco vai afundar, né? Às vezes nós pensamos até que o nosso barco vai naufragar, né? Mas quando Jesus ele está no barco, Jesus quando está contigo, quando você caminha com Jesus, tudo fica diferente, né? Então Jesus ele estava vindo ali, então os seus discípulos começaram a perceber e aí começaram a ficarem com medo, se assustar. Quem é aquele que está ali? Será que é um fantasma? Então Jesus logo falou: tem bom ânimo, sou eu. Então Pedro, ali ele já ficou com a dúvida, então falou: Senhor, se é tu mesmo, faça que eu vá até onde o Senhor está. Então Jesus ele ordenou que Pedro viesse até ele, né, ali. Então quando chegou a um certo momento, a uma certa etapa, a qual Pedro chegou, estava passando bastante vento forte. Então Pedro começou a se assustar e começou a se afundar. Então ele gritou: Jesus, Senhor, me salva-me. Então Jesus segurou na mão dele, e falou: homem de pouca fé, por que duvidaste? Né? O que eu trago para a nossa vida de hoje, às vezes nós estamos nessa mesma dificuldade. Às vezes nós estamos indo no meio do mar, nós estamos indo no meio a qual da tempestade, né? Como Pedro foi, e ali veio o vento, né? Quantas vezes o vento bate na nossa vida e às vezes nós até começamos a afundar. Pensamos até ali que nós vamos afundar, que às vezes a gente pensamos até que vamos cair. Não é isso? Às vezes nós pensamos até ali que é o fim. Não é desse jeito? Mas Pedro, ali quando chegou ali, ele começou a tirar o foco de Jesus, começou a olhar para outro canto, começou a tirar a atenção de Jesus, começou a tirar o olho de Jesus. O que é que eu trago para a nossa vida hoje? Nós nunca podemos tirar o olho de Jesus, meu irmão.
Nós sempre temos que olhar sempre para frente. Nunca nós temos que olhar para a direita nem para a esquerda. Sempre focar Jesus. Porque Pedro, veio o vento, veio a tempestade, o vento ele começou a afundar. E Jesus segurou nas mãos dele e falou: homem de pouca fé, por que duvidaste? Às vezes Deus está falando com a gente, vai, que vai dar tudo certo. Às vezes nós duvida. Quantas vezes Deus tem mandado tu ir e você tem ficado porque tu tem duvidado? Às vezes Deus quer te abençoar e você tem duvidado do que Deus tem falado comigo e com você. Deus está falando, vem. Por mais que o vento esteja balançando, esteja forte, se você for ver que vai cair, Jesus está ali para segurar nas tuas mãos, meu irmão. Se Jesus mandar tu ir, você pode ir, porque Ele garante. Porque a própria palavra dele diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Só foca em Jesus, olha para Jesus, não olha para as dificuldades, não olha para essa tempestade. Porque Pedro olhou para aquele vento, e quando Pedro olhou para aquele vento, aquela tempestade, então ele começou a afundar. Então Jesus está falando, não olha para as suas dificuldades, não olha para essas tempestades a qual está passando na sua vida, porque sou eu que sou contigo, é eu que estou mandando você ir, é eu que estou mandando você caminhar, meu irmão. Então Deus está falando, não é o momento de você afundar. Ele mandou o Pedro descer do barco, mas ele mandou ele descer do barco para ir de encontro com ele, com o rei. Não desça do barco sem permissão de Deus. Pedro desceu do barco, mas você vê que ele ficou com medo, já começou a afundar. Mas mesmo assim Jesus estava lá para segurar nas mãos dele. Permissão de Deus. Porque se nós formos descer do barco sem permissão de Deus, o pior pode acontecer. Jesus está falando, não desça do barco sem permissão minha. E se ele permitir, não olhe nem para a esquerda nem para a direita, olhe sempre para Jesus, porque coisas grandes ele vai fazer na sua vida. Às vezes o vento, a tempestade está sendo grande, às vezes a tempestade está sendo forte. Aí nós pensamos até que é o fim, que vamos se afundar, meu irmão. Mas Jesus está falando, estou eu contigo. Sou eu que caminho contigo nesse deserto, nessa tempestade, nesse vento. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Às vezes vem até o vento ao contrário, como foi no barco daqueles discípulos. Quantas vezes o vento está vindo aos contrários na nossa vida e nós pensamos que é o fim, meu irmão. Mas Jesus está falando, não é o fim, meu filho, não é o fim, minha filha. Às vezes nós estamos pensando até que é o fim do nosso relacionamento, da nossa família, né? Quantas pessoas estão até te olhando e não estão te dando nada, estão até falando que é até o fim, que você já afundou, que já era. Mas ele está falando, vem que eu sou contigo, eu sou teu Deus. É coisas grandes que Deus quer fazer na sua vida. Mas não te assuste, não te assombre, porque é Deus que é contigo. Eu sei que o vento vai balançar, o vento vai para lá, vai para cá, mas Jesus está falando, vem que eu estou segurando na tua mão. Se você for afundar, eu seguro nas tuas mãos. Ele segurou nas mãos de Pedro. Ele autorizou Pedro ir em encontro com ele. Quando Pedro se afundou, ele segurou. Meu irmão, a mesma coisa Jesus está fazendo contigo nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite. Se o vento está te balançando, está fazendo você afundar, hoje ele segura nas tuas mãos e te coloca dentro do barco de novo. Porque quando ele segurou na mão de Pedro, jogou Pedro dentro do barco de novo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Se você está fora do barco, Jesus está falando, eu vou te colocar dentro do barco novamente, meu irmão. É necessário você estar dentro do barco. Deus vai fazer coisas grandes contigo na tua vida. Só basta você crer. Porque se você saiu do barco,
Jesus hoje te segura nas tuas mãos e te joga dentro do barco de novo, para você caminhar com Ele. Amém, meus irmãos? Que Deus possa estar abençoando sua vida, capacitando a sua família. Compartilhe esse vídeo. Eu vou estar deixando aí Instagram, está deixando aí tudo direitinho para você estar me ajudando. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, um forte abraço. Fique na paz de Deus.